Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. E hoje nós temos muitas notícias, notícias realmente espetaculares. O Robert Kennedy Jr. realmente ele apontou o dedo, para quem de fato quem são de fato os inimigos da humanidade. Ele falou com todas as letras. E isto veio uma semana, nem isso, menos de uma semana depois que o Putin fez aquela declaração, que eu apresentei para vocês no canal, mostrando quem são, de fato, os inimigos da humanidade, apontando o dedo para os financistas, mais precisamente para o Schwab, mostrando que ele é um agente do terror que quer tomar de assalto o planeta Terra. Então, a nossa luta, a nossa labuta não é contra os Antia, a nossa labuta não é contra o Manuelzinho, não é contra o Zé. Na verdade, a nossa luta, a nossa labuta, isso o Putin falou com todas as palavras, é contra os financistas, contra os senhores de Davos. Então, realmente espetacular o que está acontecendo. Tivemos também um depoimento impressionante do Luiz Elizondo. O Elizondo tomou a cena agora, alegando que muito em breve o mundo será abalado por uma grande revelação. Ele não especificou do que se trata, mas provavelmente se refere a naves acidentadas, tecnologias escondidas, secretas, guardadas a 7 chaves, em sigilo, que serão reveladas muito em breve. Então, um grande depoimento que nós vamos trazer também com relação à exopolítica mundial. Dezenas de relatos de OVNIs feitos à polícia com pilotos atordoados avistando objetos nas cabines. De fato, meus amigos, está tendo um surto de avistamento de OVNIs. Eu falei em Maryland, lá nos Estados Unidos, onde teve um avistamento massivo, 2.000 testemunhas. Foi realmente um espetáculo e a coisa realmente está tomando uma dimensão muito, muito grande. Realmente estão tendo avistamentos em todas as partes do mundo. Várias pessoas relataram à polícia ter avistado objetos voadores não identificados nos céus acima deles, incluindo pilotos preocupados pilotando aviões cheios de passageiros. Um pedido de lei de liberdade de informação foi feito à polícia de X para perguntar sobre avistamentos feitos por membros do público assustados. Vários falam de luzes viajando em alta velocidade, enquanto um deles diz que dançaram no céu noturno, acima de suas casas. Também conhecidos como fenômenos aéreos não identificados, WAPs ou OVNIs, que é a mesma coisa, não há respostas para determinar o que realmente foram cada um dos avistamentos bizarros. Fantástico. Aqui, meus amigos, OVNIs também sendo vistos nesse confronto, os agentes do caos, que foi fomentado pelos agentes do caos. Aliás, isto foi planejado há mais de 100 anos antes. Os escuros, eles trabalham com vários planos diferentes. Eu já falei isso no canal, eles trabalham com plano A, B, C, D e E. E eles ocultam de si mesmos o que eles vão fazer. Eles só vão decidir na última hora. E este plano, que foi engendrado pelos escuros, ele foi planejado há 100 anos atrás. E eu vou mostrar as evidências para vocês na live de sábado, da atualização do Benjamin Ford, pelo Albert Pike. Albert Pike, maçom de 33º grau, do rito escocês, mestre maçom, ele falou que o terceiro confronto mundial iria se iniciar numa batalha entre Israel e Palestina. Veja que naquele tempo nem existia o Estado de Israel. Nem Estado de Israel existia, muito menos Palestina. E mesmo assim, ele fez esta profecia. Então, eles trabalham a longo prazo, a longo prazo mesmo, coisa de mais de 100 anos atrás. É claro que eles vão ser detidos, obviamente. Aliás, isso é uma medida desesperada, porque lhes restam poucas opções. A única opção, na verdade, que restou é a opção de tentar fomentar o caos, para tentar atrasar a revelação, para tentar atrasar a questão econômica, para conseguir arrecadar mais dinheiro para o complexo industrial norte-americano, para tentar retardar o plano dos chapéus brancos. Mas, obviamente, que eles não serão bem-sucedidos. Tá ok, meus amigos? Aliás, lembrando sempre, meus amigos, qualquer coisa, eu já mostrei para vocês, que os escuros tentem fazer, a Aliança da Terra, assim como os agentes da luz, tem como contra-atacar. Então, tudo que eles fizerem, qualquer coisa, qualquer opção, qualquer cartada deles será neutralizada pelos agentes da luz previamente. Então, o plano que foi entregue ao general Van Herk, ele já estabelece várias alternativas e vários caminhos diferentes. Independente do caminho, independente da cartada que os escuros tentem, eles serão neutralizados sempre. De qualquer forma, no final, no desfecho final, eles serão sempre detidos. Muito bem. E aqui, meus amigos, nesse conflito, foi ali, eles tiveram visitas de OVNIs, realmente impressionante. Aqui as imagens para vocês. Aqui no dia
10/10, às 4:06 da manhã de 2023, essa imagem que vocês podem observar aqui, essa outra imagem também. Então, teve uma outra imagem que eu não consegui capturar, porque é muito rápido, aonde um OVNI ele é alvejado e depois ele se divide em dois, como se não fosse nada, ignorando completamente o impacto. Então, ele foi alvejado, com certeza por artilharia antiaérea, e simplesmente ele ficou totalmente intacto, não aconteceu nada, e pelo contrário, ele se duplicou na sequência. Foi realmente uma imagem espetacular, que foi flagrada pela rede de televisão. Tudo isso acontecendo em Israel. Por quê, meus amigos? Porque a Federação Galáctica de Mundos, os extraterrestres benevolentes, estão monitorando todos os passos do inimigo. Então compreendam isso. Hoje, a Aliança da Terra, através da assessoria dos extraterrestres, consegue antecipar todos os passos desses trevosos. Então, a Aliança da Terra sempre estará um passo à frente do inimigo, independente do método, independente do recurso que eles utilizem. Então, isso é realmente espetacular. Força Aérea Israelense. Após relatório sobre infiltração de objeto não identificado, adjacente à cidade de Sharfah, no norte de Israel, o sistema de defesa aérea da IAF interceptou um objeto não identificado que se infiltrou no território israelense. Agora, é bom salientar aqui que esse objeto que foi abatido, interceptado, entre aspas, de repente, meus amigos, foi algo proposital, com certeza proposital, porque a tecnologia é superior, ou até mesmo se trate de uma nave antigravidade feita aqui mesmo na Terra. Então, no caso, não seria de origem extraterrestre. São várias possibilidades diferentes. Muito bem. Aqui o Luiz Elizondo aqui no post no antigo Twitter, atual X, rede social. Deixa eu só ver se está tudo ok. Tudo ok. Olá, pessoal. Apenas uma atualização rápida para vocês considerarem. Saiba que estão andando esforços contínuos que se revelarão no início de meados de 2024, correndo o risco de inimigos tentarem sabotar nossos esforços. Não posso ser preciso neste momento, mas se você aprendeu alguma coisa nos últimos 5 anos, nunca faça promessas vazias. Acredite em mim, isso valerá a pena. Agradecimentos especiais para Chris Mello e Jay Stratton. Interessante isso daqui, né? Então ele está falando aqui, saiba que estão em andamento esforços contínuos, vejam que declaração bombástica, no início de meados de 2024. Então, revelações bombásticas, que é uma promessa do Luiz Elizondo, vão acontecer em meados de 2024. E isto está em consonância, bate perfeitamente com as informações que nós já temos, inclusive de Torrano Eridion. O Torrano Eridion, já mostrei para vocês essa atualização de Torrano Eridion, por intermédio da Helena Danan, que em meados de 2024 as coisas serão aceleradas. E muitas revelações bombásticas serão expostas. E quando a gente vê um post deste, do Luiz Elizondo, reforça ainda mais esta visão. Então a gente começa realmente a perceber que isso faz muito sentido, isso está sendo construído diante dos nossos olhos. Realmente espetacular. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos, mais detalhes a respeito deste post. Luiz Elizondo prevê grande revelação de OVNIs em meados de 2024. Meados de 2024, entre maio e agosto. Seria essa janela, mais ou menos. Entre maio e agosto de 2024. Elizondo também menciona Chris Mello e Jay Stratton, ex-oficiais de inteligência que também têm exigido que o Congresso tome medidas para levantar o encobrimento dos OVNIs e ter maior transparência com o público. Essa previsão de que uma importante revelação ocorrerá dentro de alguns meses coincide com a declaração do jornalista de investigação, o Ross Contart. Então, além do Luiz Elizondo, tem também, quem corrobora com essa informação, é o Ross Contart. Esse Ross Contart é o mesmo que entrevistou e trouxe à baila o depoente do Congresso, Então, realmente espetacular. Que há algumas semanas afirmou, o David Grush, no caso, que há algumas semanas afirmou que, segundo as suas fontes, a desclassificação de fenômenos anônimos não identificados ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Então, o Ross Contart disse, isso vai acontecer de qualquer jeito, pode ter certeza disso. Eu estou confirmando. Então, duas fontes independentes estão dizendo a mesma coisa, com o mesmo discurso. É provável que o mundo viva com a realidade de inteligência não humana na Terra nos próximos 12 a 18 meses, declarou o Ross Contart. Então, segundo o Luiz Elizondo, para ele já acontece agora em meados de 2024, entre maio e agosto, aproximadamente. Claro que isso não é preciso, mais ou menos isso. Agora, para o Ross Contart, isso vai acontecer entre 1 ano a 1 ano e meio, onde nós iremos conviver com a realidade da existência dos seres extraterrestres, ou seja, de inteligência não humana.
Declarou ele tanto, Contat como Elizondo, afirmaram que o Congresso dos Estados Unidos já conhece, olha que interessante, segundo essas duas fontes independentes, o Congresso dos Estados Unidos já conhece grande parte da história completa, que é bastante sombria. Meus amigos, isso é muito significativo. Estão dizendo que os parlamentares norte-americanos já estão a par de tudo. Então, James Bucker, Ana Paulina Luna já sabem tudo. Não só eles, como os outros. E que a realidade é sombria. Por que sombria? É macabra, bizarra. Porque envolve o quê? Governos, corporações, envolve muitos peixes grandes. Então, eles sabem, olha, por hora, nós não podemos revelar isso porque eles ainda estão no poder. Então, eles já sabem que esses trevosos, mais cedo ou mais tarde, serão destituídos, porque com essas grandes corporações, a Aerospace Corporation, Northrop Grumman, eu estou falando aqui dessas corporações aeroespaciais escuras, Lockheed Martin, sem falar dos seus financiadores, BlackRock, Wall Street. Então, eles já têm a informação, essas pessoas provavelmente, meus amigos, já têm a informação, nós podemos especular com relação a isso, de forma bastante assertiva. Com certeza, eles sabem que toda essa estrutura de poder do sistema babilônico financeiro está por um fio e que tudo está engatilhado, tudo está arrumado para a revelação que vai acontecer, só que ela é sombria. Vejam, meus amigos, por que sombria? Porque vai ser difícil, vai ser amarga. A verdade vai ser bastante amarga para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não está pronta para esse tipo de informação, que é bastante indigesta, principalmente com relação ao sistema de crenças, com relação às... Quer dizer, as pessoas vão desabar, né? Os religiosos vão ficar sem chão, né? Pessoas que só assistem futebol e novela, né? Simplesmente vão entrar em parafuso, até assimilar uma informação desta monta. Então será uma dificuldade muito grande, muito provavelmente, aliás, existem vários indícios que apontam nessa direção, eles vão fazer isso por etapas. Então essas revelações virão a conta-gotas, aos poucos, uma narrativa também. Então, imaginem vocês, meus amigos, que muito provavelmente os membros do Congresso, junto com esses agentes de inteligência e os chapéus brancos, estão formulando uma narrativa, uma sequência de narrativas para transmitir para a população mundial, que não é uma tarefa fácil, não vai ser uma tarefa fácil, mas eles já estão, com certeza, preparando como que vai ser essa narrativa, a gente vai fazer por etapas, ou a gente faz de uma vez, estão discutindo. Simplesmente eles estão discutindo. Vamos entregar tudo de uma vez numa única pancada, uma pancada violenta na cabeça da população mundial. Outros falam, olha, eu não acho que isso é uma boa ideia, eu acho que a gente pode fazer por etapas, isso pode trazer grande comoção social, até uma revolta, a gente não sabe como as pessoas vão reagir, vamos fazer isso por etapas, que é mais fácil das pessoas assimilarem, um pouquinho aqui, outro dia um pouquinho mais, e assim por diante. Então tudo isso está sendo discutido neste momento. Então, Elizondo afirma que o Congresso dos Estados Unidos já conhece grande parte da história completa, que é bastante sombria, como havíamos dito. Esse último termo, em relação à verdade sobre os OVNIs, indicaria, segundo alguns, que muitas pessoas desencarnaram ou desapareceram, sumiram com essas pessoas, em circunstâncias misteriosas para proteger o segredo. Então, muitas vidas foram ceifadas, segundo aqui o texto, segundo o Luiz Elizondo, tá, meus amigos? Segundo o Luiz Elizondo, muitas vidas foram ceifadas para manter esse grande silêncio. Isso é uma grande verdade. Grande verdade. Pessoas foram perseguidas, pessoas foram canceladas. Só ver grandes personalidades, por exemplo, como o presidente Kennedy, na década de 60, a gente pode colocar nessa lista, entre outras pessoas. Algumas pessoas até anônimas, que a gente nem sabe. E isso terá uma repercussão muito grande. Isto é uma informação impactante. Isso é vai ser um verdadeiro soco no estômago da humanidade. Aqui do Rony Vernet, um ufólogo brasileiro que esteve no Congresso mexicano, o último congresso sobre OVNIs no México, representante do Brasil. A enorme esfera luminosa laranja foi avistada ontem, dia 12. É claro que não é. É claro que é uma notícia não atualizada. À noite, principal hipótese são os sinalizadores marítimos. As autoridades portuárias, aeronáutica e marinha declararam não ter recebido nenhum alerta. E tem mais informações para vocês, meus amigos. Olha só, a Marinha do Brasil desconhece a origem de bola de fogo vista no céu de Maceió. Desconhece a origem. Então, alguns estavam especulando, estavam alegando que se tratava de um sinalizador, mas não é um sinalizador, confirmado aqui pela Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil enviou nota ao cada minuto, nessa segunda-feira, 16, informando que apesar da semelhança
com sinalizadores utilizados por embarcações, não foi registrado nenhum pedido de socorro. Então, essa hipótese parece que pode ser descartada. Abre aspas. Uma equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos de Alagoas foi enviada para averiguar a área, mas não foram encontrados vestígios de embarcações no local, informou a assessoria de comunicação da Marinha. Bom, se foi um sinalizador, só foi um fantasma, porque não tinha navio, não tinha ninguém, não foi registrado nenhum pedido de socorro, então praticamente essa hipótese está totalmente descartada. Então, a hipótese mais plausível é que se trate de verdade de um OVNI, ou um AP. E foi visto por várias testemunhas diferentes aqui no Brasil, né? Em Maceió. Realmente espetacular. E falando em Maceió, um abraço aqui especial para os nossos amigos nordestinos. The Times of Israel. O exército relata que interceptou objeto desconhecido que voou do Líbano para Israel. Objeto desconhecido que voou do Líbano para Israel. Parece que eles estão usando os brinquedinhos. Eu posso garantir, meus amigos, é claro que eu não tenho bola de cristal, mas pelo conhecimento, pela bagagem que nós temos, que se trate de um objeto, porque veja só, o exército de Israel, assim como os Estados Unidos, eu vou mostrar alguns posts para vocês, eles utilizam brinquedinhos escalares, raios, isso, via satélite. E esses raios via satélite, inclusive isso foi comentado e foi denunciado no último Disclosure 2.0, que foi presidido pelo Dr. Greer, lá no Ice Cub, na Antártida, por um oficial, por uma pessoa que realmente trabalhava lá, agora não me recordo o nome. E eu acredito, assim, quase certeza, que foi isso que aconteceu. Então, eles já estão utilizando esses brinquedinhos que ficavam no subsolo, underground, agora eles estão sendo utilizados abertamente. Diferente do OVNI, que foi interceptado também em Israel e não aconteceu nada. Então, são dois diferentes. Veja que são dois modelos diferentes, são duas coisas totalmente distintas. Por quê? Vamos recordar essa informação aqui, meus amigos. Olha, presta atenção. Nesse caso aqui, de Israel, desses OVNIs que foram identificados, um míssil interceptou e não aconteceu nada. Agora, contrário desse, o outro caiu. Por que que um cai e o outro não? Porque um tem uma tecnologia muito mais avançada, porque se trata realmente de tecnologia extraterrestre da quinta, da sexta densidade, da Federação Galáctica de Mundos, e o outro, né, se trata, no caso, de uma tecnologia desenvolvida aqui mesmo na Terra. Lógico, uma tecnologia antigravidade superior aos caças convencionais que nós conhecemos. Né? Então são dois casos totalmente distintos. Então essa possibilidade é muito real. No meu ver, no meu parecer, foi isso que aconteceu. Tá? Muito bem. Pela minha experiência, inclusive, comparando com outros casos ao longo da história. Muito bem. Força de Defesa de Israel afirma ter interceptado um objeto desconhecido que voava no Líbano para o território israelense, disparando alarme na cidade fronteiriça de Misgav. Acredita que o objeto seja um drone. Acredite-se, mas não tem nada confirmado. O IDF afirma ter lançado um míssil de defesa aéreo contra o objeto, interceptando com sucesso. Muito bem. Uma segunda audiência sobre OVNIs no México acontecerá provavelmente em 7 de novembro. O deputado, 7 de novembro, a segunda audiência. E essa audiência, segundo o Mussan, o Jaime Mussan, será muito mais bombástica, será realmente muito mais emocionante do que a primeira, onde foi apresentado as múmias de Nazca, que teve uma repercussão internacional. Segundo o deputado Sérgio Luna, declarou que o objetivo é discutir nova legislação sobre fenômenos anômalos, incluindo a desclassificação automática e liberação de qualquer documento relacionado a OVNIs. E vamos aguardar, porque segundo a própria Helena Danan, Torrana Dion, muitos governos, assim como o México, terão iniciativas semelhantes. Então já existe algo engatilhado lá na Austrália, vamos esperar essa audiência da Austrália que promete bastante, e quem sabe outras audiências até mesmo na Europa, ou talvez na China ou na Rússia. Vamos aguardar. Aqui o post do Dr. Michael Salla. Avistamentos e sequestros envolvendo seres não humanos flutuantes continuam no Peru. Lembra do caso daqueles seres que estavam atormentando, tacando o terror num povoado do Peru próximo do Amazonas? Exatamente. Esses casos continuam, tá, meus amigos? Continuam. Tiros são disparados contra seus flutuantes e testemunhas descrevem experiências de abdução. Relatórios recentes começaram com exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos com o Peru em junho. Esses eventos são parte de uma operação psicológica alienígena de bandeira falsa, que é uma pergunta do Dr. Michael Salla. Meus amigos, é muito difícil decifrar o que está acontecendo. Pode ser, a primeira hipótese, uma preparação de bandeira, de invasão de falsa bandeira, se iniciando, tendo seu epicentro no Peru, através desse pavor, desse terror que estão sendo acometidos ali os moradores locais, o povo local, nativo dessa região.
É uma possibilidade, mas eu não acredito nessa hipótese, porque se essa hipótese fosse realmente consistente, eles não teriam optado por gerar o caos em Israel. Então, sinceramente, eu não acredito nisso. O que eu acredito, meus amigos, é que eles estão fazendo experimentos, aliás, esses experimentos já aconteceram várias vezes, né, experimentos, e usando como cobaia a própria população para criar uma espécie de super soldados. Espécie de super soldados. E estão fazendo esses experimentos, utilizando esse povoado. E também uma forma também de provocar, de criar aquela imagem, né, estampar, rotular uma imagem negativa nos extraterrestres. Então, são duas coisas bem interessantes, né, que estão acontecendo ali. Então, é uma forma de você rotular negativamente, manchar a imagem, a reputação dos extraterrestres, criar uma narrativa negativa com relação aos seres extraterrestres, e, ao mesmo tempo, fazer experimentos com super soldados. Aliás, desde o Emily Smith ele fala que esses experimentos de super soldados já existem há muito tempo. É só ver o projeto Jedi de 1984, o projeto Hulk, entre outros projetos, onde eles criaram híbridos. Olha só, híbridos, misturando genes de seres humanos com extraterrestres e até mesmo com animais. Essa hipótese, inclusive, foi considerada pelo David Paulitz, a entrevista ao Dr. Michael Salla, que é um grande investigador de pessoas desaparecidas no mundo, em parques nacionais. Aqui mais informações. Indígenas relatam supostos ataques de alienígenas no Peru. É o povo da tribo Iquitu, em Santo Antônio, na Amazônia peruana. Membros da tribo Iquitu, em Santo Antônio, na Amazônia peruana, relataram aparições de seres estranhos chamados Los Pelacaras, alegando ataques e solicitando intervenção militar diante das misteriosas figuras com cabeça grande e olhos amarelos. Então isso tomou uma dimensão tão grande, que o povoado está pedindo uma intervenção militar para lidar com esses seres e com esses ataques contínuos. Isso então virou rotina nessa aldeia. Isso faz parte do dia a dia deles. Eles estão vivendo num verdadeiro pavor, um verdadeiro terror. Parece um filme de terror. Ou um filme de ficção científica, como o Keio. Aqui, o Rony Vernetti, ufólogo brasileiro. Notícias sobre os recentes ataques de supostos seres flutuantes na Amazônia brasileira. Em meio a incidentes envolvendo casos de seres flutuantes e submersos em diversas comunidades do entorno da cidade de Tabatinga, na Amazônia brasileira, o Exército Brasileiro convidou a Polícia Militar Brasileira do Estado do Amazonas para uma reunião na manhã desta quarta-feira, dia 11, tipo, poucos dias atrás. O comandante da 8º PMB, da PMAM, Tenente-Coronel Cavalcante, participou da reunião no Comando de Fronteira, aqui também 8 bis do Exército Brasileiro, em Tabatinga, organizado pelo comandante do 8º bis, Coronel Afonso, e subcomandante Coronel Huck. A referida reunião tratou de assuntos relacionados ao alinhamento de ações de operações conjuntas entre instituições de segurança pública. Então, em outras palavras, meus amigos, agentes da polícia, do exército, agentes também da polícia e do exército peruano, uma ação conjunta para deter esses seres. Lá, parece roteiro de filme de Hollywood isso aqui. Tá? Você começa a ver isso aqui, é impressionante. Tá exatamente como roteiro de filme de Hollywood. Então, o exército brasileiro, uma operação conjunta com o exército peruano, com a polícia, vão fazer uma operação, estão formulando uma operação para deter esses seres, em outras palavras, desvendar esse caso de uma vez por todas. Então vamos aguardar, meus amigos. Na minha percepção, os agentes da luz, Aliança da Terra, isso no final vai ter como desfecho, eles serão expostos. Então essa operação nefasta, essa operação do mal, será desmascarada de uma vez por todas. Porque eu nunca vi isso antes. Geralmente, quando acontece esse tipo de fenômeno, eles colocam panos quentes, faz de conta que não está acontecendo nada. Aqui vocês estão vendo uma operação oficial, militar, para deter esses seres. Então, isto tem um significado diferente. Isso nunca aconteceu antes. Eu nunca vi isso antes. Aliás, fenômenos do chupa-cabras, pessoas desaparecidas, animais mutilados, isso sempre aconteceu, desde os anos 90. Era bastante comum. Aliás, isso foi denunciado pelo John Lear, finado John Lear, que falou que os Greys gostavam de abduzir gado, lembra da vaquinha, até tinha, da vaquinha que era levada, tinha até comédia com relação a isso, fazia alguns vídeos de comédia com relação às vaquinhas que eram abduzidas, e eles faziam isso, mutilavam gado, para se alimentar. É interessante, porque os Greys não têm boca, como eles não têm boca, eles se alimentam pela pele, então é subcutâneo. Então eles pegam as entranhas dos animais e passam na pele, além de utilizarem também seres híbridos para essas caçadas, que seria o referido chupacabras. Tá? Mas esse é um aspecto. Existem outros seres também que são desenvolvidos pelos militares escuros, das agências de segurança, que também executam essas ações horrendas, vamos colocar dessa forma, essas experiências horrendas, com várias vítimas diferentes.
Só que agora vai ter uma operação oficial para deter esses seres. Realmente parece roteiro de filme de Hollywood. A estratégia abrangente da Força Espacial, que post do Dr. Michael Salla, PhD em Ciências Políticas, o maior especialista de exopolítica do mundo, sem sombra de dúvida. A estratégia abrangente da Força Espacial acaba de ser lançada. Os 3 objetos principais da Força Espacial, linha de esforço, são vencer qualquer batalha no espaço. Desenvolver um conjunto de valores guardiões. Isso é bem interessante. Não é por um acaso que o Dr. Michael Salla colocou aspas aqui, valores guardiões. Meus amigos, um dos nomes da Confederação Intergaláctica, eles são chamados, são denominados guardiões. Então, a Confederação Intergaláctica também é conhecida como os guardiões. Valores guardiões. O que seria valores guardiões? Princípios dos guardiões. Princípios, vamos colocar a legenda aqui. Princípios da Confederação Intergaláctica. É de arrepiar. Isto sim é de arrepiar. E trabalhe com aliados para derrotar inimigos do espaço. Então isso não é uma coincidência. Tá, meus amigos? Não é uma coincidência. É aquele negócio. Eu estou escrevendo aqui, mas os sábios entenderão. Não é para todo mundo. Algumas pessoas com certeza vão conseguir interpretar esse texto dentro da sua essência maior. Trabalhe com aliados para derrotar inimigos no espaço. Além das forças espaciais dos países aliados, aliados também incluem organizações inimigos do espaço. A gente sabe que... Sabe que está se referindo à China? Bom, a China está começando a construir a sua força espacial. Assim, não dá para dizer que a China seja inimiga assim, diretamente, abertamente, do espaço dos Estados Unidos. Por certo, aqui, meus amigos, não estão se referindo à China, eles estão se referindo às forças negativas de Nebo, porque no futuro muito próximo, quando tudo isso acabar, isso aliás foi revelado pela própria Helena Danã, nós vamos continuar, muitas pessoas vão, não todas, obviamente, tá, meus amigos? Vamos ter entendimento aqui. Algumas pessoas vão se alistar no Comando Ashtar, na Federação Galáctica de Mundos, assim como nas Pleiades. Muitos pleiadianos se alistaram na Federação Galáctica de Mundos, estão ajudando aqui. E não será diferente na Terra. Então, muitos humanos vão se alistar, vão se integrar à Federação Galáctica, à Confederação, para essas batalhas. São militares espaciais. E muitas pessoas vão se alistar. Voluntariamente, tá? Vou deixar bem claro aqui. Além das forças espaciais dos países aliados, aliados também incluem organizações extraterrestres como a Federação Galáctica de Mundos, Comandante Ashtar, que testemunhas oculares afirmam estar trabalhando nos bastidores com a Força Espacial e o Comando Espacial. Este documento de estratégia abrangente é consistente com a criação de um futuro Star Trek, DAF, pública, estratégica abrangente para a Força Espacial. E o documento está aqui, tá, meus amigos? A fonte, aqui. Estados Unidos, Air Force. DAF publica estratégia abrangente para a Força Espacial. É claro que está aqui em destaque, foi o acréscimo do Dr. Michael Salla, mas é exatamente isso. Espetacular esse post aqui do Dr. Michael Salla. E aqui está o documento para vocês, ok? São 17 folhas, em Word. DAF publica estratégia abrangente para a Força Espacial, cobertura detalhada publicada em 3 de outubro de 2023, secretária das Relações Públicas da Força Aérea. Aqui, Virgínia, relatório do Departamento da Força Aérea, aos comitês do Congresso, estratégia abrangente para a Força Espacial, datado de agosto de 2023, foi publicado na página Space Force 1000, Política da Força Espacial, para revisão pública em 13 de outubro do documento, e o documento está o quê? Disponível. Realmente maravilhoso. Telescópio James Webb encontra ingredientes-chave para a vida na Lua Europa de Júpiter. Ingredientes-chave, sensacional. Há pouco eu mostrei para vocês também que eles detectaram bioassinaturas em um planeta, só que o relatório só vai num exoplaneta, no caso, só que o relatório oficial só vai vir daqui a 1 ano, que coisa, não? Só daqui a 1 ano, onde será confirmado a existência de vida extraterrestre em outro planeta. E agora, na sequência, o telescópio James Webb encontra ingredientes chaves para a vida aqui bem próximo, no nosso sistema solar mesmo, não é num exoplaneta, não. Em Europa, Lua de Júpiter. O oceano coberto de gelo de Europa contém ingrediente-chave para a vida. O telescópio espacial James Webb acaba de avistá-lo, espalhando pela superfície de gelo irregular da pequena Lua. Observações. Como instrumento, aqui o James Webb encontraram cristais congelados de dióxido de carbono no gelo. Então, foi detectado pelo telescópio James Webb cristais congelados de dióxido de carbono que cobre a superfície da Lua de Júpiter, Europa. Isso pode significar que o vasto oceano coberto de gelo da Europa contém outro dos principais produtos químicos necessários para quê? Para sustentar a vida. Então foi identificado em Europa, Lua de Júpiter, uma bioassinatura, uma potencial bioassinatura. Que espetacular! Acabamos de encontrar uma molécula em outro mundo e apenas organismos vivos podem produzi-la.
Espetacular, hein? Olha só que afirmação. Acabamos de encontrar uma molécula de outro mundo e apenas organismos vivos podem produzi-la. Então, isso aqui praticamente é uma prova, né? Uma confirmação. Agora vamos linkar essa informação com JP, militar da ativa da Aliança da Terra. JP disse que existe uma luta entre militares, cientistas e políticos que querem a divulgação e entre aqueles que querem impedi-la. De fato, é isso que nós estamos testemunhando dia a dia, através das notícias de exopolítica pelo mundo. JP pensou que estava voltando para casa, quando de repente o comboio de naves, vejam só meus amigos, isso aqui é uma atualização do JP, eu vou contextualizar isso aqui, do JP já faz alguns meses, não é recente, aonde ele foi levado pelos nórdicos, que ele tem contato desde pequenino, ele tem contato com seres nórdicos, Ahel, pleiadianos, desde pequeno, que tem uma base instalada no interior da Terra, aqui no nosso planeta, uma base operacional, onde eles trabalham em conjunto com seres do interior da Terra, e JP, desde pequenino, tem contato com esses seres. Eu já acompanho a trajetória do JP faz um bom tempo, o Dr. Michael Salla lançou um livro contando toda a trajetória do JP, porque o Dr. Michael Salla tem contato com o JP já faz muitos anos, desde 2008, então é uma longa trajetória. Em 2019, o JP entrou para as Forças Especiais dos Estados Unidos, onde ele atua em operações classificadas, ou seja, secretas, do Serviço Secreto Espacial da Luz, dos Chapéus Brancos, desde então. Mas antes disso, ele já era uma pessoa que fornecia informações. Então ele era contatado pelos militares desde a adolescência e eles consultavam o JP para obter informações privilegiadas sobre os extraterrestres. Olha só, o JP realmente é uma pessoa diferenciada. Então os militares se reportavam ao JP para obter informações privilegiadas antes mesmo de ele entrar no exército, nas Forças Especiais dos Estados Unidos. Ele conta, meus amigos, quando ele era bem pequeno, ele ouviu uma voz que falava na cabeça dele o tempo todo. E certa feita ele viu uma luz entrar no quarto dele, um orbe. E esse orbe, ele ficou fascinado com esse orbe. Diz que ele saiu da sua casa no meio da noite, no meio da madrugada, ele era pequenino, abriu a porta e foi seguindo o orbe indo. E ele seguindo o orbe atrás. Um orbe flutuante, uma esfera. E ele já estava longe de casa. E o orbe falou, volta para sua casa. Mas eu quero ir com vocês. Ele falou, olha que interessante. Eu sei que vocês são meus amigos. Que coisa impressionante. Impressionante, eu sei que vocês são meus amigos. E ele falou, sim, logo, muito em breve você vai trabalhar com a gente. Nós somos uma família. Né? E você vai ajudar a salvar esse mundo. Olha que coisa incrível, meus amigos. Ele era apenas um garoto. Você é um escolhido, você é uma pessoa especial. E você vai ajudar, você vai cooperar a salvar este planeta um dia. Mas você não está pronto ainda. Volta para o seu papai e volta para sua mamãe. Senão eles vão ficar preocupados com você. E ele voltou. Meus amigos, é de arrepiar. Tá? Isso é uma entrevista muito antiga, mas é emocionante. Aliás, toda a trajetória do JP é muito emocionante. JP pensou que estava voltado para casa quando, de repente, o comboio de naves se voltou em direção à Europa, lua de Júpiter, em formação de seta. Então, ele estava junto com os nórdicos. Ele foi, nessa ocasião, ele foi numa missão em Ganymedes, outra lua de Júpiter. Aliás, em Ganymedes, quem está em Ganymedes nesse momento, numa base operacional, é o próprio Torran Eridion. Um atrás do outro, entrou numa cratera, uma fenda, como se fosse um túnel. Então tinha uma fenda. A gente sabe que na Europa existem muitas fendas. Então ele entrou numa dessas fendas, né, e foi até o oceano submerso, com paredes cercadas de gelo. Então ele pôde ver um oceano lindo lá embaixo. Aliás, os cientistas, isso é quase certo, tá, meus amigos, que existe realmente um oceano debaixo daquela cobertura de gelo em Europa, com várias fendas. Cheio de vida. Peixes, baleias. Parece que foi isso que o telescópio James Webb identificou. Muito provavelmente. Cheio de vida. Como se fosse um parede cercado de gelo, então ele pôde ver um oceano lindo lá embaixo, cheio de vida. Cidades e arranha-céus submarinos. Que maravilhoso. Foi esta a visão do JP. Esta visão. Tem um desenho, o JP é um ótimo militar, só que como desenhista, né, gente, deixa bastante a desejar. Ninguém é bom em tudo também, ninguém pode ser. Isso aqui foi desenhado pelo próprio JP, e está na tela para vocês, meus amigos. Olha só esses arranha-céus, tá? Essas aqui são construções artificiais. Olha que fantástico, edifício submarino. Várias naves. Tem alguns seres nadando também, algumas baleias, alguns peixes dentro desse oceano. Aqui é a camada de gelo, né, dá para perceber. Aqui em cima, a camada de gelo que cobre Europa, linha de Júpiter, algumas fendas. Então ele entrou numa fenda, né, que deu acesso a este oceano, abaixo da cobertura de gelo. Espetacular. Arranha-céus de Europa.
Então eles pousaram em uma grama branca que tinha o cheiro de rosa misturado com menta. Legal, deve ser bastante gostoso. O cheiro melhora a vibração do ambiente. Então esse odor, o próprio odor, já deixava eles numa frequência mais elevada. A temperatura em Europa era de 20 graus. Imagine vocês, uma temperatura bastante agradável. Nem quente e nem frio, 20 graus, temperatura perfeita. Na estação. Quando eles embarcaram lá, eles usam a energia do gelo, que se move na superfície acima. Então o gelo, de fato, ele se locomove. Aliás, isso é comprovado pelos cientistas. Né? Aquela cobertura de gelo, ela se move e faz um movimento de fricção, no caso, né? Na superfície acima, para gerar energia para abastecer a cidade. Então eles usam o próprio movimento dessas imensas, essas gigantescas, colossais placas de gelo da superfície para gerar energia para a cidade subaquática. Maravilhoso. JP conta que ele foi o primeiro humano a estar nesse lugar durante milhares de anos. Que grande parte das instalações e tecnologias já foram ativadas com a chegada de Enk. Então, provavelmente não, por certo, ali era uma instalação Anunnaki. E com a chegada de Enk, esta imensa cidade foi ativada. Assim como as arcas estão sendo ativadas com a chegada da Confederação Intergaláctica. Milhares de seres humanos foram levados para lá para compartilhar informações e retornarem à Terra. Impressionante. Então, segundo o JP, milhares de seres humanos foram levados, conduzidos. Eu não vou usar a palavra abduzido, porque eles convidam, tá? Seres benevolentes, eu vou mostrar um artigo, não sei se vai dar tempo para vocês. Não abduzem ninguém, eles convidam. Olha, quer dar um passeio, quer te levar para um lugar, você topa? Eu topo. É assim que eles fazem, eles convidam. Eles convidam, você aceita ou não. Ok? Muito bem. Só seres negativos, que eu brigo, pego as pessoas no meio da noite, sequestro pessoas. Isso aqui não é um sequestro, isso aqui é um convite, é um passeio. Eles são convidados, são muito bem tratados, inclusive. Então, milhares de seres humanos foram levados para lá para compartilhar informações e retornarem à Terra. Compartilhar informações e retornar à Terra. Grande parte das pessoas que foram para lá, meus amigos, pensaram simplesmente que foi um sonho. Já imaginaram na sua mente, não, foi um sonho, mas foi real, aconteceu mesmo. Milhares de pessoas. Se alguém teve um sonho, né, Liette, de repente que estava numa cidade subaquática, com vários arranha-céus, alguma coisa parecida com isso aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Uma coisa semelhante, de repente, não, claro que nós não podemos confirmar, obviamente, seria leviano da nossa parte, falar que sim, você esteve lá, mas é uma possibilidade, é uma hipótese a ser considerada. De repente você foi para esse lugar maravilhoso em Europa. Espetacular. Foram levados para lá para compartilhar informações e retornarem à Terra. Uma atualização, uma informação a mais. Para se atualizar, talvez atualizar o seu DNA, né? Atualizar a sua glândula pineal para uma missão especial aqui na Terra. Pessoas foram otimizadas, por usar essa palavra, para os últimos momentos, o momento da transição planetária, né? Para essa travessia. Em que ativou essa cidade, em específico, com sua chegada. Europa é uma espaçonave que pode se mover para qualquer lugar. Agora, outra informação. Europa é uma espaçonave ativa, porque foi ativada por Enk, assim como é a Lua. Uma espaçonave. Até o próprio Alex Collier fala que a Lua é uma espaçonave. Existem vários, aliás, os cientistas russos, existe essa tese, né, cientistas russos, da Academia de Ciências Russa, que a Lua realmente se trata de uma espaçonave. Eu já trouxe aqui especiais sobre Lua, falando para vocês várias evidências científicas. Um arranha-céu se conecta à caverna e dá acesso à superfície. E é um lugar lindo, um verdadeiro paraíso. Aqui o desenho do JP novamente. Aqui seria Júpiter, tá? Mas Júpiter também tem um anel, tá? Claro que não é igual ao de Saturno, mas tem um anel mais tênue, né? Assim, mais humilde, vamos colocar assim, né? Mas tem um anelzinho, sim, que circunda o planeta. E eles voltando aqui. Olha, aqui tá com uma janelinha. Sabe o JP aqui, os nórdicos, nessa espaçonave. É um tanto oval, né? Bem legal. Comprimento do mar de gelo da Antártida antigo recorde negativo. Né? Comprimento de mar de gelo da Antártida atinge recorde negativo, meus amigos. O Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos afirmou que o mar de gelo da Antártida atingiu só o comprimento máximo de 16,96 milhões de quilômetros quadrados nesse ano, no dia 10 de setembro. Assim que cada camada de gelo atinge seu máximo durante os meses mais frios do inverno, é muito provável que esse número permaneça como máximo neste ano. Abre aspas, este é o máximo mais baixo no registro do mar de gelo de 1979 a 2023, por uma ampla margem, afirmou o centro. O mar de gelo ficou 1,03 milhões de quilômetros menor do que do ano passado. Então, a massa de gelo da Antártida está se desfazendo num ritmo bastante acelerado. E por que isso está acontecendo? Vamos entender? Isso faz parte da transição planetária. É um dos sintomas da transformação do nosso planeta, não só do nosso planeta, mas de todo o sistema solar. Landanã e Netuno, isso aqui já é antigo, né? 29 de 2022, ano passado.
Em 29 de março de 2022, Lendanã compartilhou conosco a seguinte mensagem de Torran enviada a ela. O núcleo da Terra está se aquecendo. Presta atenção. O núcleo da Terra está se aquecendo devido à aceleração da frequência que muda gradualmente o campo eletromagnético do planeta Terra. Estamos entrando agora em uma zona de densidade mais alta, mais estável, e as mudanças conflitantes que vêm ocorrendo durante as últimas semanas continuarão se intensificando até que se choque uma nova linha de tempo e uma nova linha de tempo se liberte. Está aqui a fonte para vocês. O núcleo da Terra está crescendo de forma intrigante, aponta cientistas. É hora de que aqueles que deveriam acordar e abraçar os novos momentos da eternidade que estão por vir. Vocês estão aí nesse planeta sabendo que esse mundo vai continuar a crescer, a prosperar, a inflar numa densidade mais rápida da matéria existente. As moléculas, tudo vai ser muito mais rápido, meus amigos, muito mais rápido, muito mais acelerado. Nossos corpos serão acelerados. Então, quando a matéria ela fica com menor, não tão densa, ou seja, numa densidade mais sutil, né, as moléculas elas ficam mais aceleradas. Diga-lhes que não devem temer, que esta é a mudança que esperam há muito tempo. Então não fique com medo disso. Então eles vão vender para você que é o fim do mundo, que é o apocalipse, né? Que agora estamos todos perdidos, né? Principalmente os profetas do apocalipse. Como tem profeta do apocalipse no YouTube? Porque o medo vende, e vende bem. Né? Pessoas querem propagar o medo, propagar o terror, propagar o caos. E pior que isto vende, e as pessoas compram bastante, gostam, porque o medo vende, dá muito lucro, dá muito dinheiro também, infelizmente. Então, o polo magnético da Terra está se deslocando, isso é um fato, já mostrei para vocês, indo até do Canadá, até agora a região da Rússia, né, na Sibéria, é bem interessante. Eu prometo que vai ser lindo, ainda fala, vai ser lindo, magnífico, estou tão feliz, porque em breve nos encontraremos no mesmo nível. Passa essa mensagem para eles. Que maravilhoso. Torrando e John falando, isso vai ser lindo. Logo, logo, vocês estarão no mesmo nível de nós. Na quarta e na quinta densidade. Porque somos iguais. O aquecimento do núcleo da Terra causará algumas mudanças, mas nada que vale a pena se preocupar. Vocês estão aí nesse momento e podem testemunhar do chão esta grande mudança. Aqui na Terra, nossa própria magnetosfera está perdendo força rapidamente, à medida que nossos polos magnéticos continuam se afastando de sua posição normal. Impactando as migrações de animais. De verdade, meus amigos, várias notícias falando que esse deslocamento dos polos magnéticos da Terra está afetando a migração de animais. Veja todas as baleias encalhadas esse ano, e nesse ano também, 2023, não só 2022, como 2023, aves também, como o pico de relatos de avistamentos de pássaros incomuns. Campo magnético da Terra mostra sinais de enfraquecimento. Nossas auroras estão atingindo níveis de densidade normalmente não vistos. Auroras boreais cada vez mais intensas, como o recente avistamento de auroras rosa de alta energia. A natureza eletromagnética fundamental desse planeta, o eletromagnetismo responsável por uma variedade de efeitos na vida, principalmente a saúde do coração e dos pulmões em humanos, está mudando rapidamente. A atividade vulcânica em nosso planeta está atualmente em alta, com mais e mais vulcões mostrando sinais de elevação, erupção ou aumento do fluxo de lava. Todos os vulcões ativos ao longo da costa do Pacífico mostram atividade aumentada. O Monte Rainier parece pronto para entrar em erupção. As irmãos de Órigo estão mostrando elevação. Então há próprio vulcão-mãe, o Yellowstone, que está mostrando sinais de crescente estrondo. Tudo está a mudar. Ninguém lhe diz. Na verdade, eles construíram um mundo para nós, onde essas questões são tabus, onde cada resposta te afasta da verdade óbvia e flagrante. Abre aspas. Saberemos que nosso programa de desinformação acaba quando tudo que o público americano acredita estiver errado. William Case, ex-diretor da CIA. Aqui. Quando tudo que o público americano acredita estiver errado. Interessante. Desinformação. É isso que eles querem, que as pessoas vivam na escuridão, totalmente ignorantes. Aqui, isso aqui é uma confissão. Aqui, quando questionado sobre qual era o objetivo da agência em 1981. Todo o sistema solar está mudando rapidamente, mas ninguém está falando sobre isso. Tá, meus amigos? Eu não vou aqui recordar. Ninguém está falando sobre isso. Esse que é a verdade. Todo o sistema solar. Isso é um fato científico. Dr. Jack Sarfati, que tem algumas informações só para compartilhar sobre OVNIs abatidos, visitantes extraterrestres, tecnologia de viagem no tempo, Warp Drives, pesquisa da CIA sobre consequências e tecnologias de OVNIs, mas está errado sobre a importante questão de saber se os programas de engenharia reversa de OVNIs capturados foram bem-sucedidos. Ou não. Sarfati acredita que OVNI tic-tac, a maioria dos avistamentos de OVNIs envolvendo humanos do futuro, usando tecnologia de viagem no tempo, ele está destinado a inventar. Tudo isso se baseia em ligações telefônicas que recebeu em 1953, em sua confiança suprema nas teorias de viagem no tempo e de impulso de dobra que desenvolveu. A minha opinião é que Sarfati foi enganado pela CIA, fazendo-se pensar que nenhuma tecnologia de viagem alienígena no tempo foi submetida à engenharia reversa com sucesso.
Então, esse senhor aqui, ele acredita que ele recebeu um telefonema de humanos de futuro, em 1953, e que ele ia desvendar todas as tecnologias. Que sem ele, nenhuma tecnologia seria desvendada. Por certo, isso foi uma campanha de desinformação promovida pela própria agência de inteligência para propagar um engano. Lembrando que o engano não é para o grande público. Muitas vezes eles plantam essas desinformações para governos estrangeiros, principalmente para enganar, por exemplo, o Serviço Secreto Espacial russo, chinês e serviços secretos espaciais rivais, como nós demonstramos na última live para vocês. Agora, linkando essa informação com outra informação importantíssima, é essa aqui, meus amigos. Prestem atenção. A NOAA, se vocês acham, vejam só, meus amigos, quando a gente fala do cinturão de fótons, dessa bolha de plasma, eu estou demonstrando para vocês que esses efeitos, essas transformações estão acontecendo não só no nosso planeta, mas em todo o sistema solar. E isto não são sinais do apocalipse, do fim dos tempos. Pelo contrário, são sinais do início de uma nova era, a era de Aquários. Infelizmente, as pessoas não fazem a leitura correta. Aliás, profetizada pelo calendário maia, pelo zodíaco de Dendera, egípcio, os antigos já sabiam disso, dessa informação. É isso que se trata. O próprio Edgar Cayce fala, o próprio Chico Xavier, desse novo mundo que está sendo construído. E agora, meus amigos, um novo indício fortíssimo. NOAA prevê 0 manchas solares durante quase toda a década de 2030. Então, o ciclo solar 26, porque nós estamos no ciclo solar 25, tá? Nós estamos no ciclo solar 25. O próximo ciclo solar, 26, que dura 11 anos, não terá manchas solares. Ou seja, não terá flash solar. Não haverá emissão de massa coronal. Ou seja, o nosso Sol vai ficar calminho. Ou seja, isso nunca aconteceu. Isso é único. Isso não existe precedente na história, meus amigos. Isso é algo incrível, inacreditável. A Organização Científica Governamental dos Estados Unidos, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a NOAA, prevê 0 manchas solares de 2031 a 2040. Meus amigos, o Alex Kohler diz que a partir de 2030, a bolha de plasma vai tomar o nosso planeta e nós estaremos nas densidades superiores. Impressionante. E agora, com esta informação, meus amigos, isso aqui é uma confirmação. Isso aqui é uma confissão que, de fato, isso vai acontecer. Esta é uma situação extrema que não ocorre desde que a humanidade conta com as manchas solares. Isso nos leva desde que a humanidade conta as manchas solares. Ou seja, isso não tem precedente, não existe, nunca aconteceu. Isso nos leva a territórios conhecidos, em termos do nosso sistema solar. No entanto, essa previsão está alinhada com os alertas mundialmente famosos investigadores solar, a Vladimira Zarkova, durante muitos anos, que indicou que em 2019 vários sinais desse fenômeno catastrófico, incluindo as tempestades de granizo extremas que vimos na Europa e no mundo nesse verão, as previsões e diversas observações deste ano são motivos de grande preocupação. Mas eu estou falando, olha, mas esse ciclo, interessante é o seguinte, o anterior, ou seja, o ciclo solar que nós estamos vivendo, esse promete ser devastador, com grandes flashes solares. O que nós estamos testemunhando, meus amigos, é que esse último ciclo solar, na verdade, é uma transformação do próprio Sol. O nosso Sol era amarelo, agora ele está branco. Isso é um fato, meus amigos. Um fato. E agora ele vai ser modificado totalmente formatado. Nosso Sol será formatado e terá um comportamento totalmente diferente que nunca foi registrado na história. JJ Hutark. Espera-se uma micronova para 2030? Nós trabalhamos com um sistema de calendário maia, deixado para que o Michael Sala que pergunta, né? Espera-se uma micronova para 2030? Nós trabalhamos com o sistema do calendário maia. Ele é um especialista no calendário maia, deixado para a raça humana pelos seres cósmicos, cuja matemática não foi bem compreendida. Na nossa lógica, o calendário sugere que entre 2026 e 2030 vamos ter grandes mudanças geofísicas no planeta. A própria estrutura das moléculas, a própria estrutura física do planeta será alterada. Parece que o Dr. JJ Hutark, o Alex Kohler, realmente tem razão. E agora, eles são ainda confirmados. Essas previsões agora estão sendo ratificadas, confirmadas aqui com esta notícia incrível da NOAA. E tem mais. Pesquisadores iniciais como Alexander Shishevsky, especialista no ciclo solar, esse russo é o maior especialista em manchas solares e ciclos solares de todos os tempos, mostram que 60% de toda agitação social acontece dentro de 1 ano e meio de cada máximo solar.
Em cada século, observa-se exatamente 9 vezes a ascensão da atividade militar e política universal sincrônica em todo o território da Terra. Essa circunstância nos permite calcular que um ciclo de atividade humana universal abrange 11 anos, na média aritmética. Assim como a Terra, a atividade do Sol está acelerada. Atividade do Sol extremamente acelerada. Meus amigos, esse ciclo 26, o Alexander Shishivevsky, ele demonstrou, isso é fato, que o comportamento humano é influenciado pelas manchas solares. E que o Sol influencia o nosso comportamento. Olha que impressionante. É? E ele fala mais, que esse ciclo 25, nós teremos um máximo solar. Então, se alguma coisa muito grande irá acontecer, uma mudança muito grande no planeta, vai acontecer entre novembro de 2024 a março de 2026, dentro da esfera geopolítica. Olha que interessante. Segundo o Sergei, aqui o cientista russo Alexander Shishivevsky. É difícil sair o nome dele. Difícil de pronunciar, mas tudo bem. E ele faz esse estudo, meus amigos, tá? Desde 1755. E ele demonstrou que todas as convulsões sociais, todas as revoluções políticas acontecem no máximo solar. E o máximo solar, nesse ciclo 25, ocorre em 2024 até início de 2026. Impressionante, impressionante. O que os cientistas estão falando é que esse ciclo do Sol, que move as pessoas, por exemplo, a ficarem mais irritadas, mais calmas, porque o Sol tem esse poder, deixar as pessoas mais calmas, mais irritadas, né? Por exemplo, mais ativas, menos ativas, mais atuantes, mais passivas. Isso vai deixar de existir. E o Sol vai ter um ciclo de frequência muito mais elevado. Ou seja, as pessoas vão vibrar numa frequência elevada. Isso nunca existiu antes. Então, se o Sol não terá mais explosões solares, meus amigos, denota que a humanidade vai ficar em paz no próximo ciclo solar. Totalmente em paz, totalmente equilibrada. Segundo o próprio estudo do Alexei Shishivevsky. Por exemplo, cada ciclo, de acordo com seus sinais psicológicos históricos, é dividido em 4 partes períodos. Tem um mínimo de excitabilidade, dura 3 anos, isso total de 11. 2, crescimento, o máximo, né? E a gente vai chegar nesse pico, agora já estamos chegando nesse pico, e depois o declínio. Agora, no ciclo 26, nada disso, simplesmente esquece tudo isso, nada disso vale mais. É como se todas as regras do Sol fossem alteradas. Deu para vocês entenderem? Todas as regras, porque o Sol influi no nosso comportamento. Influi, por exemplo, meus amigos, quando está no mínimo solar, as pessoas tendem a ser mais pacientes. À medida que o máximo solar se acelera, as pessoas ficam mais intolerantes, mais intransigentes. E quem faz isso é o Sol. Isso foi demonstrado cientificamente. Agora, a partir de 2030, isto não vai acontecer mais. Por isso que isso é tão impressionante. Às vezes a gente fala disso, as pessoas não entendem a dimensão dessa informação. O número de eventos históricos em cada ciclo é distribuído aproximadamente de acordo com os dados para 500 anos, desde o século XV até o século XX, por exemplo, da seguinte maneira de média. O primeiro período 5%, o período 20%, o sexto período 60%. Então, se tiver que acontecer uma guerra, uma revolução, sempre acontece no terceiro período, do máximo solar. Impressionante, né? Impressionante. Walter Horst, citação do Caderno Marrom. Caderno Marrom, meus amigos, é uma citação. O próprio Bill Tompkins, ele conta que mais de 4.000 pessoas foram contactadas por seres extraterrestres na década de 50, onde foi escrito o Caderno Marrom. E uma das citações desse caderno é a seguinte: várias previsões, interessante, previsões. O homem em seu estado atual, em seu planeta, deve mudar para sobreviver. Muitas coisas acontecerão nesse planeta, portanto o homem terá que mudar com o planeta. Isso foi dito na década de 50, citação do Caderno Marrom. Esse sistema solar está se movendo para uma área do espaço onde as vibrações são muito mais altas. Isso causará mudanças nas características do seu planeta. Também causará mudanças em seus povos. Meus amigos, isso aqui é de arrepiar. Isso aqui foi escrito, foi profetizado na década de 50. Naquele tempo, não existia sequer teoria de cinturão de fótons. Ninguém sabia que era cinturão de fótons, bolha de plasma. Não havia nenhuma mudança geofísica no planeta. O mundo estava estável. Ninguém falava de deslocamento dos polos, derretimento das calotas polares, nada disso. E outra, isso é constatado em todo o sistema solar, com fatos. Esse planeta e sistema solar estão se movendo para uma nova área de vibrações, em que as condições como estão agora nesse planeta não sobreviverão. Incrível, espetacular.
E quando o Torrano Lidion diz que essa bolha de plasma está sendo contida, eles estão liberando as forças das cidades superiores aos poucos. E por que eles estão liberando aos poucos? Porque se isso fosse despejado de uma só vez, a grande maioria não conseguiria resistir. Então, isso é um ato de misericórdia. Porque o lema da Federação Galáctica de Mundos é: não vamos deixar ninguém para trás. Quando eu falo ninguém para trás, tá, meus irmãos, eu estou me referindo a bandidos, tá? Vamos ter isso em mente. Bandidos de verdade. Quando eu falo bandidos, são o pessoal da Cabal, tá? Muito bem. Por esse motivo, estamos fazendo uma aterrissagem tranquila, presta atenção, paulatina, onde permaneceremos na 4ª densidade, como um estágio adaptativo, para então entrarmos na 5ª densidade, agregando assim a civilização inteira. Meus amigos, quando você pega uma informação dessa, registrada na década de 50 pelo livro O Caderno Marrom, o Bill Tompkins, ele fala que 4 mil, tem um número preciso, 4 mil e poucos, cento e poucas pessoas, na década de 50, tiveram experiências semelhantes, aonde simplesmente um ser extraterrestre apareceu para elas e deu informações sobre o futuro. E o mais incrível de tudo, que dessas mais de 4 mil pessoas contatadas, o teor da informação era o mesmo. É claro, com palavras diferentes, mas sempre com a mesma profecia. Meus amigos, isso é inacreditável. Não tem como reproduzir uma coisa dessa. As pessoas falam assim, mas é fake. Não tem como. Mais de 4 mil. Mais de 4 mil. Empregadas domésticas, engenheiros, pessoas de todas as camadas sociais. Todas. Mendigos. Empregadas domésticas, doutores, advogados, militares, pessoas de todas as camadas sociais. Isso aconteceu na década de 50. E o teor da mensagem, praticamente o mesmo. Quando você vê um negócio desse, meus amigos, você simplesmente ignorar, falar, isso não tem nada a ver, isso aí é mentira. Não tem como. Torrano aqui confirmou que o movimento do nosso sistema solar para o cinturão de fótons, penugem local, não é algo que anuncia a destruição física, mas sinaliza. Aqui já não é o caderno marrom, tá, meus amigos? Aqui informação de Torrano Lidion. Torrano aqui confirma que o movimento do nosso sistema solar para o cinturão de fótons, penugem local, não é algo que anuncia a destruição física, mas sinaliza uma aceleração da consciência. Aqueles indivíduos suficientemente preparados emocional e mentalmente serão capazes de surfar nas próximas ondas galácticas e manifestar uma nova realidade. O provérbio reino dos céus na terra, lembra desse provérbio? Reino dos céus na terra. Aqueles que não estão preparados farão o oposto e experimentarão maior estresse e turbulência em suas vidas pessoais e coletivas. Então, as pessoas que não estiverem preparadas, adaptadas para essa mudança, vão sofrer mais, infelizmente. Então, ficarão mais propensas a ter estresse, turbulências na vida, dificuldades, muitas dificuldades. Então, para você fazer essa aterrissagem mais tranquila, você tem que estar com a sua frequência adaptada a essas transformações. Em uma entrevista com Serge Karen, em 18 de julho de 2023, meus amigos, o Alex Collier, essa live em específico, ele falou sobre um tipo de prazo que seria situado na primavera de 2030. Ele não foi informado de nenhum detalhe. Olha que interessante. Um tipo de prazo. Veja que o Alex Collier é o contatado dos andromedanos. Então, Morenai ou Visseus, Morenai porque tem mais de 4 mil anos, né? É o senhor. E o Visseus também. Isso. Porque você só fica velho quando em Andrômeda quando você passa dos 4 mil anos. Né, gente? Já pode dizer que é um senhorzinho, né? De 4 mil e poucos anos. Não poderia ser, olha só, né? Nenhum detalhe, mas obviamente seria algo que não poderia ser perdido e aparentemente teria assustado a cabal global. E estimulado a outra parte a tentar acordar o maior número possível de pessoas. O que o Alex Collier está dizendo é o seguinte, que a cabal sabe dessa transformação. Ele sabe que o prazo final é 2030, por isso que eles estão tão loucos. Por isso que eles estão trocando, né, o pé pelas mãos. Estão entendendo, meus amigos? Estão desesperados, porque o tempo urge, eles têm pouco tempo. Eles estão igual o diabo retratado no livro do Apocalipse. Né? Sabem que pouco tempo lhe resta. Muito pouco tempo. Por isso que eles estão tentando levar o mundo ao apocalipse. Eles querem destruir o mundo. Aliás, a única alternativa que eles têm é arrastar o mundo para um eventual terceiro confronto mundial. Eles querem tirar a sua vibração, jogar uns contra os outros. E, infelizmente, a gente está percebendo que muitas pessoas estão comprando isso, meus amigos. Vendendo ódio. E as pessoas comprando, como se fosse camiseta de time de futebol. Não, porque Israel está certo, tem que aniquilar os palestinos. Não, porque os palestinos que estão certos e tem que aniquilar. Meus amigos, que ideia é essa? Pessoas despertas não têm esse pensamento. Pessoas despertas vão para quê? Pleitear pela paz. Todos são seres humanos. Não existe isso, lado menor ou pior. Aliás, meus amigos, pelas informações que nós recebemos do próprio comandante da Federação Galáctica de Mundos, eu mostrei aqui para vocês nas últimas atualizações, os dois lados, meus amigos, os dois lados, na verdade, são coordenados pelos mesmos cabeças, pelas mesmas pessoas, para jogar uns contra os outros, para fomentar o ódio deliberadamente.
E muitas pessoas, infelizmente, estão entrando nessa armadilha. Isso é uma verdadeira armadilha de manipulação. Para o quê? Rebaixar a sua vibração e a sua frequência. Entenderam? Essa aqui é a verdade. Infelizmente, muitas pessoas estão caindo nessa. Muito encenação. Meus amigos, eu posso falar para vocês, mas muitas das coisas que foram vendidas aí, atrocidades, eu vou demonstrar na live do sábado, foram produzidas, foram fabricadas. Meus amigos, geralmente quando essas coisas, essas tragédias acontecem, fica em segredo. E quanta coisa ruim aconteceu, por exemplo, na Usante. Só que não teve holofote da mídia. Não teve holofote. Muito pior. Aliás, o que está acontecendo, a batalha na Usante já dura mais de 2 anos. 60 mil pequeninos desaparecidos. Só que não teve holofote, não teve publicidade. E muito disso é publicidade mesmo. Quando eu falo publicidade, projetado, para vender. Nem aconteceu. Essa que é a verdade. Existem fontes, indícios que foi fabricado. Não estou dizendo que o confronto é uma farsa, não. Estou dizendo que muitas das coisas que foram sensacionalistas, vocês entenderam? Com aquela visão sensacionalista, foram fabricadas para quê? Para que você tenha ódio, tenha raiva, vamos exterminar, vamos acabar com eles, espírito de vingança. Porque vingança e ódio são as piores vibrações que existem. E é isso que eles querem que as pessoas, vamos deixar todo mundo com ódio um do outro. Porque 2030 já está batendo as portas. A gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo controle financeiro, as revelações estão avançando, nós não temos como controlar isso, que é o pior. O Putin, o BRICS, ditando as cartas da economia mundial. Aliás, o PIB do BRICS superou o G7, isso nunca foi visto antes. A BlackRock derrocada, em falência. O que resta é isso. E pena que, meus amigos, tem pessoas que falam, por que os extraterrestres não vêm aqui e chutam o pau da barraca? Meus amigos, se está atrasando é por culpa dos humanos, pode ter certeza absoluta. Que fica comprando esse tipo de porcaria. Porque isso é desespero. Desespero, essa que é a verdade. Então vamos nos situar, vamos ter noção, vamos ter conhecimento. Vamos nos municiar com conhecimento e com o quê? Com alta vibração. Esse é o verdadeiro imunizante desse tipo de coisa. Muito bem. Vamos para o próximo. Nós temos um tempo máximo que seria 2030. Em que deveríamos ter um evento galáctico. Eles usam a tecnologia do Looking Glass, visor de vidro, para que dá para ver o futuro. Aliás, o Looking Glass tem uma versão do Looking Glass em Metal, onde a Helena viu um futuro maravilhoso. E vira um evento em 2030. Então, o que o Alex Collet está dizendo é o seguinte, os escuros têm essa tecnologia, uma espécie de cronovisor. E eles viram, olha, 2030 acabou tudo, olha só, a densidade, não temos chance nenhuma, acabou tudo. Acabou. Nós, nesse momento, nós já estamos desencarnados. A maioria está sendo preso, condenado, acabou tudo, acabou. E agora? O que a gente faz? É bom salientar uma coisa, meus amigos, eu já falei isso, eu volto a repetir, porque tem, infelizmente. Se em 2030 nós tivermos, se as forças das densidades superiores já estiverem aqui, é porque tudo já estará preparado muito tempo antes. Porque a coisa não vai acontecer num piscar de olhos, do dia para a noite. Você não muda o sistema financeiro, você não revela as tecnologias do dia para a noite. E nem estabelece as tecnologias. O que eu estou dizendo para vocês é que em 2030 nós já teremos um mundo perfeito. É isso que eu estou dizendo. Porque simplesmente você imaginar que você está na terceira densidade, na desgraça absoluta, daí você acorda e está na quinta densidade, isso não existe. Desculpe. Isso é um pensamento inocente, infantil. Para não dizer outra coisa, totalmente infantil. Não faz sentido. Então, transição planetária é um processo. É um processo físico de mudança, de transformações políticas, geopolíticas, econômicas, sociais, que vai culminar o quê? Na transição planetária propriamente dita, ou seja, na transformação das moléculas. Então é um combo, ok? Muito bem. Simplesmente transformar moléculas, se você não tiver tudo engatilhado, tudo preparado, não faz verão. Aliás, pouquíssimas pessoas conseguiriam resistir. Então você tem que moldar a consciência, moldar o quê? A própria estrutura da sociedade. Você tem que convergir todos os caminhos do mundo para essa transformação, para que você possa agregar o mundo como um todo. É assim que funciona. Ok? Muito bem. Eu já falei isso em outras lives, mas volto a repetir, porque com certeza, né, gente, alguém vai questionar isso. Muito bem. Pelo menos metade da população. Aqui. Cabal surtou e decidiu exterminar o quê? Isso aí. Por quê? Então os benevolentes disseram que não, que o que deveria ser feito era despertar toda a humanidade. Esse evento deve ser, obviamente, muito significativo. Entenderam, meus amigos? Agregar todos. E para agregar todos, você tem que ter um processo. Tem que ter um processo de transformação como uma escada, gradual. Feito em várias etapas. Meus amigos, se uma força exógena, simplesmente uma força exógena, fosse o suficiente para mudar tudo, para que o JP está perdendo o tempo dele?
Tá? Porque imagina o JP arriscando a vida, indo nas arcas. Para quê? Para nada. É porque uma força exógena vindo do espaço vem aqui e resolve tudo. O Putin está perdendo o tempo dele, né? Com certeza. Né? Os chapéus brancos estão perdendo o tempo dele, Loirão está perdendo o tempo dele. O Robert Kennedy Jr. é um idiota, né? Porque só pode ser. O que ele está fazendo? Está lutando contra o quê? Para que lutar? Para que combater a cabal? Isso daqui é só esperar o tempo, né? Chegou na hora, resolve tudo. Não funciona assim. Entendam isso de uma vez por todas. Se você simplesmente ignorar tudo, vamos largar a mão, vamos ficar só esperando aqui de braços cruzados, não vamos fazer a nossa parte. Essas forças exógenas vão chegar? Vão, mas vão ter um efeito inverso. Entenderam? Porque a frequência, a vibração, a própria convergência da sociedade é que faz com que isso dê certo. Isso é um elemento, não é o elemento. Aliás, não existe o elemento. Transição planetária é a combinação de vários ingredientes diferentes, todos necessários, nenhum é dispensável. Não é um evento mágico, não é uma pílula mágica que faz transição planetária. Entendam isso de uma vez por todas. Tá ok? É a convergência de vários eventos diferentes. Gratidão. Muito bem. Alex Collier, ele compara este evento extraordinário a uma reinicialização divina. Espetacular. E aqui, meus amigos, nós temos a imagem da Helena quando esteve em Meton, a tecnologia de espelho, a mesma tecnologia, só que muito mais avançada, aonde ela viu o futuro daqui 20 anos e viu um planeta totalmente transformado. É claro que essa notícia já tem mais de um ano, então 19 anos, né, Lente? Pra frente. 19. Aqui, o Aben, alto comandante de Alpha Centauro. Fantástico. Ela viu, não tem mais São Paulo, tá, meus amigos? Eu tô falando aqui, na visão dela não tem mais São Paulo, não tem mais Rio de Janeiro, não tem mais cidade de Nova York, não tem mais Paris. A população foi reduzida porque grande parte da população está vivendo em colônias, então todas as colônias já estão prontas. E veja que Marte está sendo terraformado ainda. O Gerran está trabalhando firme lá num domo para criar micro-organismos para oxigenar Marte, bactérias. Essas bactérias estão num domo, em fase experimental ainda, e depois serão distribuídas, serão liberadas na atmosfera. Só que nesta visão da Helena, tudo isso já está pronto. Tudo pronto. Cidades, grandes cidades em Marte, que abrigam milhões e milhões de pessoas, em Júpiter, Europa, nas luas, Júpiter não, Júpiter é um planeta gasoso, mas em Europa, grande parte da população trabalhando com o Comando Ashtar, com a Federação Galáctica de Mundos. Então isso é um processo. Isso é uma linha de tempo fixa, já está fixada no tempo. Espetacular. Viu escolas, as escolas todas espirituais. E o interessante é que as casas estão todas em harmonia com a natureza. Casas quase que orgânicas, escolas que é um imenso jardim, né, um jardim, tecnologia, né, combinando com a natureza em perfeita harmonia, não tem poluição, nem nos rios, nos mares, um mundo totalmente diferente. Aliás, meus amigos, se vocês, a Helena fala que quando ela pisou na Terra, ela não achou que era Terra, eu estou em outro planeta, não é Terra, não tem nada a ver com a Terra, nada a ver, até o ar está diferente, tudo diferente, o ar diferente, a composição do ar mudou, mais ozônio, muito mais, a camada de ozônio muito grande, muito mais espessa, né? Tudo alterado. Entenderam? Isso não acontece no piscar de olhos. As pessoas acham, não. Né? Do dia para a noite, aparece tudo, que nem fosse um abracadabra. Isso não existe, meus amigos. Gratidão pela presença de todos vocês, meus amigos.